Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio, você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Gênesis, capítulo 19. Os dois anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e quando os viu, levantou-se para recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, peço-vos que entreis na casa de vosso servo para passar a noite e lavar os pés. De madrugada vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Porém, Ló insistiu tanto com eles que o acompanharam e entraram em sua casa. Ele lhes ofereceu um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, todos os homens da cidade cercaram a casa, isto é, os homens de Sodoma, desde os moços até os velhos, sim, gente de todos os lados. Eles chamaram Ló e perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram essa noite em tua casa? Traze-os aqui fora para nós, para que os conheçamos intimamente. Então Ló saiu à porta para falar com eles. Fechou-a atrás de si e disse: Meus irmãos, peço-vos que não vos porteis de modo tão perverso. Tenho aqui duas filhas que ainda não conheceram homem na intimidade. Eu as trarei aqui para fora. Fazei com elas como bem vos parecer. Apenas nada façais a estes homens, pois estão sob o abrigo do meu teto. Porém eles disseram: Sai daí! E continuaram: Esse indivíduo veio aqui viver como estrangeiro e quer fazer-se de juiz. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. Então atacaram o homem, isto é, Ló, e avançaram para arrombar a porta. Mas os hóspedes, estendendo as mãos, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, do mais novo até o mais velho, de maneira que se cansaram de procurar a porta. Então os homens disseram a Ló: Tens mais alguém aqui? Genros, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Assim que Ló saiu, foi falar com seus genros, que iriam se casar com suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor irá destruir a cidade. Mas seus genros acharam que ele estava brincando. Ao amanhecer, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Porém, ele se demorava. Então os homens pegaram pela mão a ele, sua mulher e suas filhas, sendo o Senhor misericordioso com ele, e tirando-o, deixaram-no fora da cidade. Assim que os tiraram de lá, um deles disse: Foge, salva tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum dessa planície. Foge lá para o monte, para que não morras. Mas Ló respondeu: assim não, meu senhor. O teu servo tem achado favor aos teus olhos e tens me mostrado grande misericórdia, salvando minha vida. Mas não posso fugir para os montes, pois este mal poderá apanhar-me e morrerei. Aqui perto há uma cidade para a qual posso fugir, é uma cidade pequena. Permite que eu fuja para lá. Ela não é pequena e salvarei a minha vida. E ele respondeu: Também te atenderei a esse respeito e não destruirei a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, foge para lá, porque nada poderei fazer enquanto não chegares lá. Por isso, aquela cidade foi chamada Zoar. O sol já havia nascido sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, da sua parte, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda a planície, todos os moradores das cidades e o que nascia da terra.
Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde havia permanecido em pé diante do Senhor. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que da terra subia fumaça como de uma fornalha. Aconteceu que, quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao devastar as cidades onde Ló havia habitado. Ló subiu, vindo de Zoar, e foi habitar nos montes. As suas 2 filhas foram com ele. Como temia habitar em Zoar, ele e as suas 2 filhas foram habitar numa caverna. Então a primogênita disse à mais nova: Nosso pai já está velho, e não há homem nessa terra para nos possuir, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho para o nosso pai beber, e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Assim, deram vinho para o pai beber naquela noite. A primogênita entrou, deitou-se com seu pai, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite eu me deitei com meu pai. Vamos dar-lhe vinho para beber também essa noite. Depois, entra e deita-te com ele para que conservemos a descendência de nosso pai. Então tornaram a dar vinho para o pai beber, também naquela noite. A mais nova levantou-se, deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, a quem chamou Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, a quem chamou Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Capítulo 20. Abraão partiu dali para a terra do Neguebe e foi habitar entre Cádiz e Sur. Depois disso, viveu algum tempo em Gerar. Como Abraão tinha dito a respeito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, mandou trazê-la e a tomou. Porém, de noite, Deus veio a Abimeleque em sonhos e disse-lhe: Estás para morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Mas Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, perguntou: Senhor, matarás também uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, a minha irmã? E ela mesma me disse, ele é meu irmão. Procedi na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos, ao que Deus lhe respondeu em sonhos. Bem sei que procedeste na sinceridade do teu coração. E também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Portanto, devolve agora a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e intercederá por ti, e conservarás a vida. Mas, se não a devolveres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os teus. Abimeleque levantou-se de manhã cedo, e chamando todos os seus servos, falou-lhes todas estas palavras, e os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe perguntou: Que foi que nos fizeste? Em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e sobre o meu reino também um pecado? O que me fizeste não se faz. E Abimeleque perguntou ainda a Abraão: Com que intenção fizeste isso? Abraão respondeu: Eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Assim mostrarás o teu amor por mim. Em todo lugar onde formos, dizes sobre mim: Ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão. E devolveu-lhe Sara, sua mulher, e disse-lhe: A minha terra está diante de ti, habita onde te agradares. E disse a Sara: Entrego a teu irmão 1000 moedas de prata como reparação da tua honra. Diante de todos os que estão contigo, estás restaurada diante de todos. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. O Senhor visitou Sara, conforme havia falado, e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado sobre o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaque no filho que nasceu, que Sara lhe tinha dado. E quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou seu filho conforme Deus lhe ordenara.
Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Por isso, Sara disse: Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? No entanto, dei-lhe um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque desmamou. E Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão estava zombando de Isaque. Pelo que disse a Abraão: Manda embora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho Isaque. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não considere isso muito desagradável aos teus olhos por causa do menino e por causa da tua serva. Atende à voz de Sara em tudo o que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Mas também farei uma nação do filho dessa serva, porque ele também é da tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando pão e um cantil cheio d'água, deu-os a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Entregou-lhe também o menino e mandou-a ir embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: Não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te, pega o menino e toma-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. E Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. Então foi encher o cantil de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e se tornou flecheiro, morando no deserto. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquela mesma ocasião, Abimeleque, juntamente com Ficol, chefe de seu exército, falou a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura-me aqui por Deus que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com o filho de meu filho. Mas tratarás a mim e a terra onde viveste por algum tempo com a mesma bondade com que te tratei. E Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão censurou Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. E Abimeleque respondeu-lhe: Não sei quem fez isso. Nunca o contaste a mim. Nunca ouvi falar disso, senão hoje. Abraão tomou ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e assim fizeram uma aliança. Porém, Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque perguntou a Abraão: Que significam estas 7 cordeiras que separaste? Abraão respondeu: Receberás estas 7 cordeiras da minha mão para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois juraram. E assim fizeram uma aliança em Berseba. Depois disso, Abimeleque e Ficol, o chefe do seu exército, levantaram-se e voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão viveu muitos dias na terra dos filisteus. Concluímos mais um dia da semana 3 do ano bíblico 2024. Se esse conteúdo abençoou você, aproveita para se inscrever no canal, curtir esse episódio e compartilhar com mais alguém. Vamos avançar juntos por essa jornada pela Palavra de Deus. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Deus abençoe você.